Iniciando a gravação aqui da segunda parte da nossa MCD10, esse grande evento, essa grande mentoria que estou fazendo aqui para os meus queridos alunos do PEN e para os convidados que aproveitaram essa chance. Tá? Temos menos gente do que tínhamos antes, mas é assim mesmo. Essa é a vida. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Na última call, só fazendo aqui um breve recap, um breve resumo, a gente falou sobre como entrar em estado de ultrafoco, em estado de flow state. E aí eu falei sobre a técnica de script anti-procrastinação, né, o SAPO, que é para você sair daquela espiral que a gente é sugado toda vez que a gente entra no nosso celular ou em qualquer outra atividade que a gente esteja fazendo. Nessa call eu também falei, depois que você saiu da procrastinação, qual técnica que você deveria aplicar. Você deveria fazer uma preparação focal, uma preparação fisiológica para o teu foco que envolvia controle da respiração, que envolvia uma determinação mental e que envolvia também uma ingestão de água. Logo depois você ia fazer uma preparação psicológica em que você deveria pensar sobre o assunto, transformar a tua memória de trabalho num ambiente fértil para o aprendizado, de modo que você possa estar ali na tua percepção, em tua percepção, estar com a maioria das informações que você precisa para aprender o assunto. Então, tem outras formas também mais avançadas de se fazer que eu posso, em algum momento oportuno, trazer para vocês no protocolo de estudo de mestre. Inclusive, as próximas aulas que eu vou lançar lá serão sobre revisão, a revisão de mestre. Tem lá um e-book, tem um e-book lá, mas eu vou fazer também uma aula, um aulão, né? Porque não é tão importante revisar, mas tem seu grau de importância e eu vou trazer exatamente como vocês devem fazer lá, ok? Agora, neste momento, a gente vai falar sobre como utilizar os simulados para duas coisas. Bom, medir o próprio desempenho, na prova, em relação à prova, se fosse hoje, por exemplo, como é que você estaria performando, e para subir acertos. E não é que fazendo isso daqui você não vá subir acertos, você provavelmente não vai, mas você pode. Utilizar simulados para fazer isso por completo, digamos, não vai te ajudar muito a subir os acertos. Se você pegar ali um simulado do Enem 2015, aí tu tirar 5 horas e meia e fazer esse simulado, essas 5 horas e meia não vão ser utilizadas para tu subir teus acertos, não vão. Tá? Você não vai aprender durante a prova. Pouquíssima coisa. Você pode até subir uma coisinha ali, mas é muito difícil falar para vocês. Não é a melhor forma de se utilizar as provas antigas para melhorar o teu repertório cognitivo, tá bom? É só conferir na gravação, está gravando, perfeito, está gravando. Bom, quando a gente vamos falar primeiro sobre essa parte aqui, de medir, como é que você utiliza simulado. Quando eu falo simulado, eu estou falando de prova antiga, tá? Simulado, prova antiga, ou então algum simulado de cursinho, só para vocês terem ideia. Bom, quando a gente fala disso, vamos lá, simulados para medir o teu nível. A gente tem que entender primeiro que existem 2 níveis que você tem. Existe primeiro o nível real. Preste atenção que agora é importante. Tem um nível real. Você possui, tá, 2 coisas na tua mente humana. Você possui a tua inteligência, preste atenção aqui em mim, a tua inteligência e o teu raciocínio, certo? São coisas distintas. São correlacionadas, mas são distintas. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa muito inteligente e nocautear ela continua inteligente, só que o nível de raciocínio dela, o nível de consciência, vai estar abruptamente reduzido, certo? Então, não tem capacidade de exercer raciocínio. Então, o teu raciocínio é como se fosse a tua velocidade, a tua capacidade de processamento de ideias. E a tua inteligência são todas as informações que você tem dispostas na tua mente. Sacaram? Pegaram a diferença? Então, se eu pego uma pessoa inteligente e boto ela numa situação de risco ou morte, a inteligência dela se mantém.
Ela não deixa de ser inteligente. Só que o nível de raciocínio dela cai drasticamente. Certo? O teu nível real mede lá na prova, na hora da prova, vai medir ambos, tá? Vai medir o teu raciocínio e a tua inteligência. Contudo, quem vai capar o teu desempenho, o teu nível real, muitas vezes é o teu raciocínio. Porque no nível real é o nível que você vai ter na hora da prova para valer. É o teu nível verdadeiro. Quanto que você tiraria no Enem hoje, com as condições de hoje. Então, se tivesse só 5 horas e meia para fazer uma prova de linguagens humana e redação, o nível de acerto lá que você tirar nesse simulado vai ser o teu nível real. Que vai estar medindo mais o teu raciocínio, vai estar medindo melhor o teu raciocínio do que a tua própria inteligência. Certo? Ou seja, uma pessoa muito inteligente pode não performar bem na prova porque naquele momento o raciocínio dela não estava afiado. Ou seja, a pessoa teria que trabalhar mais o raciocínio dela, em vez de propriamente falando da inteligência. Entretanto, quando você trabalha a sua inteligência, naturalmente você também aumenta o teu raciocínio. Não é uma verdade 100% das vezes, mas você tende a aumentar. O nível real, como é que você mede ele? Você faz a prova com um limite de tempo. Com um limite de tempo. E você não faz em blocos. Você faz como se fosse ali um simulado real. É um simulado mais acurado, em que cada tempo que você tira para ir ao banheiro, ele deve ser cronometrado, tudo deve ser cronometrado. E aqui você tem que ter uma meta. Tá? Uma meta de tempo. Por exemplo, qual que eu recomendo? Naturezas, até no máximo 2 horas de prova. Até 2 horas de prova. Matemática é o resto. Né? Então, se a prova são 5 horas, natureza você teria 3 horas para resolver. Ideal. Qual que é o ideal? Naturezas, 1 hora e meia. É plenamente possível fazer a prova de natureza em 1 hora e meia e o resto todo para matemática. Isso é o ideal. Porque eu vou explicar uma coisa rapidamente para vocês. Quem está anotando aí, anotou. Mas tá lá no caderno de ativação que eu vou mandar para todo mundo, tá bom? Que eu vou mandar para o pessoal do PEN, eu vou mandar lá o caderno de ativação. Que explica isso aqui melhor. Relaxem. Ó. Vou colocar aqui, ó. Limites de tempo ideal. Para vocês treinarem o nível real, tá? É para o nível real. Relaxem. Limites de tempo ideais. Primeiro dia. Vamos lá. O que vocês devem estar treinando aí? Humanas. Ideal, pessoal. Ideal. Não é sempre que dá. Mas mira em fazer a prova inteira de humanas em 1 hora. Redação. 1 hora e meia. E aí você pode se dar sua margem de 30 minutos aqui para o caso de transcrição. E a prova de linguagens é o resto do tempo. Por quê que eu estou mirando humanas em 1 hora? Porque, na verdade, eu posso, aqui se a prova de humanas for um pouco mais difícil, pode ser que eu tenha que fazê-la em 1 hora e meia. Certo? E por que... Rodrigo, mas isso de sobrar tempo? Bom, você vai lá naquela prova de linguagens. Você vai gastar o teu tempo na redação ou na prova de linguagens. Por quê, pessoal? Vejam comigo aqui. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Vou botar bem no cantinho. Naturezas, 1 hora e meia. É o tempo ideal. Mas você pode estender até 2 horas. Tá? O tempo ideal de natureza é 1 hora e meia. Para quem é alto nível. Estou falando para quem é alto nível. E matemática é o resto do tempo. Né? Ou seja, 3 horas, se tu tiver feito em 2 horas, ou 3 horas e meia. E vou explicar o porquê. Todo mundo presta atenção aqui. Ó. Vamos lá. Naturezas é uma prova que a gente diz, né, que ela tem um elemento, o elemento componente dele, o elemento formador dela, é de natureza declarativa, porque eu não queria usar o termo natureza de novo. Mas a prova de naturezas tem uma natureza declarativa. O que é isso aqui, pessoal? É o seguinte, as memórias declarativas, as informações declarativas são aquelas que você pode sacar como elas são. Tipo, qual é o nome
qual é o nome da estrutura da célula que dá rigidez para ela, que dá forma para ela? Citoesqueleto. Tu não tem muito o que pensar. É a memória, é o nome. Né? Onde que a fosforilação oxidativa ocorre? Ocorre na membrana interna da mitocôndria. Saca? Qual é o nome da enzima que abre a cadeia do DNA, que abre ali as ligações que existem, as pontes de hidrogênio que existem entre cada fita do DNA? É helicase. Na prova de natureza, você tem também algumas questões que envolvem cálculo. Aí a gente já vai para uma natureza mais procedural. Só que são a minoria, não são a grande maioria. O que quer dizer o seguinte, que não necessariamente, tá? Não necessariamente quanto mais tempo, melhor o teu desempenho. Não necessariamente. Aqui. Tem questões que, se você não souber, você não sabe. Você podia ter 10 horas para resolver ela. Isso quer dizer que para um aluno de alto desempenho, 2 horas e meia e 10 horas de prova não mudaria nada o desempenho dele. Não mudaria nada. Na maioria das vezes, tá, pessoal? Nada. Isso quer dizer que a relação... Vamos lá. Naturezas. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Acertos em natureza. Isso aqui, tá, pessoal? Em natureza. E tempo. É mais ou menos assim, natureza, ó. Não muda. Não, exige sim, ô Milena. Deixa eu ver o chat aqui, se mandar alguma coisa importante. Exige sim. Como está o módulo de matemática? Vai vir pesado, sim, com certeza. Com certeza. Na declarativa não existe muito esforço. Então, existe. Existe sim, existe esforço, não tanto. Tá? Depende muito da tua inteligência, sacou? Quando você é muito inteligente para um assunto, pensar sobre ele é mais fácil. Ao passo que, se você não tiver muito contato com esse assunto, se você não aprendeu ele muito bem, tentar sacar essa sua memória vai exigir um esforço mental mais alto, uma carga cognitiva maior. Pode falar, Thiago. Eu tenho um pouco de dúvidas como começar a prova. Tipo, eu começo por matemática e tô travado nos 27 acertos, velho. Comece Tô por passando naturezas, é melhor. natureza, né? Uhum. Certinho. Vou falar o porquê. Aqui já entra no âmbito da opinião, tá? Eu não estou falando com certeza. Até agora eu estava falando tudo com certeza. Agora eu estou falando opinião. Vamos lá. Quando a gente inicia uma atividade mental, logo ali no início dessa atividade, a gente demora um pouco para pegar no tranco. A gente demora um pouco para alcançar ali o raciocínio bem afiado. A nossa inteligência já está ali, como sempre, mas o nosso raciocínio demora um pouco para pegar, certo? E então, se você começar com a prova de matemática que requer muito raciocínio, tem pouca carga declarativa, você vai estar sujeito a um erro, uma taxa maior de erros durante o início da tua prova, certo? Durante o início da tua prova. Enquanto em natureza isso não é verdade. A tua inteligência, ela sabe que aquilo ali é verdade ou não, independentemente do teu raciocínio, na maioria das vezes. Sacou? Deu pra entender? E outra, você terminando a prova de natureza no embalo, ali, tu já pega e faz ela inteira, as 45 questões em 1 hora e meia, 2 horas no máximo, depois você vai estar tranquilo em questão de tempo para você tomar de fato ali uma cautela maior na prova de matemática e pensar em outras maneiras de resolver as questões mais difíceis. Então, para mim, isso foi o maior diferencial na minha estratégia de prova. Eu falei, não, calma aí, eu vou destruir logo naturezas. Né? Claro que eu vou enfrentar aqui questões que vão envolver cálculo, mas a grande maioria é ou eu sei ou não sei. Né? Eu tenho que analisar, eu tenho que processar um pouco, eu tenho que envolver um pouco de proceduralidade. No entanto, não chega nem aos pés da proceduralidade envolvida na prova de matemática, ou seja, do raciocínio envolvido na prova de matemática. Eu fui claro que eu ficou confuso. Pedro, mas você tem que fazer a prova de naturezas primeiro no tiro. Tipo assim, pode ir rápido, não tem muito o que pensar em natureza, não tem. Pode falar, Cristiane. Então, é porque, como você começou a falar sobre simulados, né? Uhum. Então, eu já vinha fazendo, né? A questão dos simulados. Principalmente, assim, na prova de humanas e linguagens, meu desempenho estava indo bem, né?
porque eu estava fazendo sem a redação. Só que a partir do momento que eu coloquei a redação, eu senti que o meu número de acerto diminuiu. Sim. Agora, eu não consigo entender o motivo, porque eu vou muito bem na prova de redação. Tanto que no ano passado, a minha nota foi 940 na redação. Bom, a prova de linguagens, ela é como se fosse o análogo da prova de matemática. Envolve muito raciocínio. Interpretação é raciocínio total. Tá? Tem um componente de inteligência, é óbvio, mas a interpretação requer tempo. Quando você me fala isso, se você fizer a prova de humanas rapidão... Eu cheguei na prova do Enem, do primeiro dia, abri a prova de humanas e da questão 1 à questão 45 eu fazia rapidão e marcava no gabarito. Tá? Não sou nenhum especialista em humanas. Eu tirei, eu acho que, 37 acertos, certo? Em humanas. Mas eu fiz ela rápido demais, bem rápido. Foi muito rápido. Isso me deu embalo e não me fez cansar. Ao contrário do que vocês pensam, fazer uma prova mais rapidamente cansa menos. Tá? Se você ficar submetendo o teu cérebro a incertezas menores. Se você der muita incerteza no teu cérebro, ele se cansa. Enquanto que se você fizer logo rapidão, pode... Deixa eu só treinar com leitura. Assim. Deixa eu só terminar de responder a Cristiane. A prova de linguagens, na minha concepção, deve ser feita por último. Então, tu fez a prova de humanas rapidão. Né? Eu pensei assim, tá, eu perdi 35 acertos, isso aqui tá ótimo. Então, eu fiz logo no tiro, fazia e marcava no gabarito. Rapidão. Depois, tá bom, vou escrever a redação até onde eu conseguir. Se der algum bloqueio, eu vou para a prova de linguagens. Mas, graças a Deus, eu também consegui fazer exatamente o que eu treinei. Faltando 15 dias para a prova, eu comecei a estudar a redação, tá? Então, estava bem fresco ali na minha mente o que eu ia fazer. Para mim, é muito melhor você treinar a redação faltando pouco tempo, relativamente pouco tempo para a prova, e treinar ela mais intensamente do que tu ficar fazendo uma redação por semana. Uma redação por semana é tiro no pé total, é perda de tempo. É horrível. Não faça uma redação por semana, é péssimo. Na minha concepção, isso não é bom, tá? Isso não é bom mesmo. É que nem, tipo... Eu não vou devanear muito, não. Eu vou voltar aqui. Então, qual era a tua pergunta mesmo, Cristiane? Tá, eu pensei, enquanto você estava me falando, eu ia te perguntar, tu tá tirando mais ou menos quanto? Em humanas, eu consigo acertar 36, 37, vai variando, né, de acordo com as provas. Já em linguagens, 30, 32, acerta um pouco menos. Tá, e no segundo dia? No segundo dia, eu já estou um pouco pior. Pode falar. Aqui ninguém tá pra te julgar. Em natureza, 20, 25. Sim. Já matemática, 20, 22. Pronto, você vai parar de fazer simulado, tá? No teu estudo não tem simulado. Você vai utilizar eles do jeito que eu vou falar agora, mas para medir desempenho não te serve, tá? Não te serve, não é para tu tá fazendo simulado nem redação no teu estudo agora. É perda de tempo. Você tá... Primeiro que isso aí vai se acumulando na sua mente e pesando ela, te arrastando para baixo. Isso não é bom na tua preparação. Você quer ter algum elemento desafiador, algum elemento que mostre que você é uma pessoa que precisa estudar mais, só que você também quer um elemento que te empurre para cima. Tá? E isso ainda vai do teu temperamento. Por isso tem que ter um profissional te acompanhando. Né? Deixa eu ver aqui os comentários rapidão. Mas tu vai utilizar simulados para fazer isso que eu vou falar agora. Tá? Até aqui não é para tu... Fraqueza, total. Esquece fazer simulado para medir acerto. É besteira. Tá se auto-sabotando. Então, no caso, para mim, ter uma melhora nessa minha questão, né? Quando eu incluo a redação, o melhor seria eu tentar fazer o mais rápido possível a prova de humanas, nesse caso, né? Exato, mas isso não é para tu fazer agora, tá? Não é para você fazer agora. Oi, Vi, pode falar. Certo. Alguém levantou a mão? Eu Pode queria falar, tirar uma dúvida. Fica à vontade, aqui é para vocês. A minha maior dificuldade é literalmente o tempo. Eu, às vezes, acho que eu tenho que praticar, às vezes, ler mais rápido. Às vezes, eu até sei responder a pergunta, mas eu tenho que parar a pensar um pouco. E como a prova do Enem é, tipo assim, né? É muita questão, é muita coisa. E, pra mim, a minha maior dificuldade, eu vejo que é literalmente o tempo. Então, tipo assim... Às vezes eu até consigo responder algumas questões, só que daí tá com um tempo ali super apertado, daí eu tenho que, tipo assim, acabar chutando, sabe? Sim. Como eu falei, vamos lá. Prova de humanas não é prova que você deveria estar pensando. Se você pensar muito numa questão de humanas, você erra ela. A maioria das questões que tu acerta em humanas é tipo assim, você
viu ali e marcou gabarito, você sabe. É ou não é? As questões de humanas que você costuma acertar são as que você menos tem que pensar nelas. Quando tu tem que pensar na questão de humanas, é só que tu vai errar ela. O que não é verdadeiro, por exemplo, para humanas. Ou, perdão, para matemática. Para matemática é o contrário. Quanto mais tempo você tem para pensar na questão, maior a tua chance de acertar ela. Essa é a regra. Vou mostrar para vocês no gráfico aqui agora. Natureza também segue a mesma ideia de humanas. Na prova de natureza, na maioria das questões, quanto mais você pensa numa questão, nas alternativas, maior a chance de tu errar. Natureza, assim, ó, eu sei essa porcaria aqui, eu não sei. Vida que segue. Entende? Não vou ficar quebrando cabelo, não tem muito o que fazer, né? Eu vou fazer aqui, o Matheus tu perguntou, né? Nas questões que tu não fazia, chutava, é óbvio, né? Pô, e deixar em branco? Não, né? Nossa, o que você falou é verdade. Às vezes eu lia uma questão, eu olhava, eu acho que é essa, mas eu falava, não, vou parar pra pensar melhor, ver se é essa a resposta mesmo. E daí, às vezes eu marcava outra, e a que eu tinha pensado de primeira era certa. É loucura. O humanas, tu sabe ou não sabe. Linguagens é que nem matemática. Linguagens, por ser uma natureza interpretativa e, portanto, procedural, você tem que, de fato, ali envolver recursos, processamentos mentais para destrinchar, quebrar e tomar a melhor escolha. Tá? Obrigado, Ana Beatriz. Obrigado. É para todo mundo comparecer semanalmente nas mentorias. Eu quero ter mais contato com vocês e dar mais instruções práticas. Fala, Heitor, pode falar. Então, mano, só complementando o que a moça disse por último, esse negócio de, achei que era essa e não era, depois pensei que era outra e marquei errado. Eu tinha visto um estudo sobre algo relacionado onde dizia que você inconscientemente traz uma lembrança do que você viu sobre aquele assunto, só que depois você cria outras sinapses, outras conexões meio distorcidas. Então, seria um negócio de tipo, o instinto falou, o subconsciente falou, sabe? Uma vivência passada que você não lembra te deu esse toque. E a minha pergunta seria, qual o seu nível de leitura de mestre do ano passado? Você acha que mudou bastante coisa em relação ao que é hoje? Como assim você disse? Na prova que eu fiz do Enem 2023? Isso, eu falo, você mudou muita coisa, você disse que, eu vi algumas aulas, você disse que ainda estava aprendendo sobre isso e tudo mais. Não, na verdade, o que eu tive que melhorar foi a forma que eu passei para vocês. É claro que minha leitura vai melhorando cada vez que eu leio. É coisa de 0,00 alguns por cento para cada vez que tu pratica a mesma habilidade. Certo? O que eu quis melhorar no PEN é a forma que eu descrevi os processos. E ainda estou caçando... É muito difícil, tá, pessoal? Eu faço uma coisa no protocolo de médico que tu não acha em lugar nenhum. Que é você ensinar como que o teu cérebro captura as informações da leitura, mastiga elas e gera uma síntese, um aprendizado. É muito difícil fazer isso. Entende? Tipo, eu passei horas, dias, talvez até semanas, quebrando a cabeça para descrever o processo da leitura. Por mais que para mim é muito fácil fazer. Eu consigo. Tá? Por exemplo, só uma coisa trivial aqui. O Pedro falou, assim, sucintamente, qual era a altura e o peso dele, e eu aprendi. Né? Eu li e aprendi. Tipo, não fiquei repetindo nem nada. Eu só li e entrou o negócio. Sabe? Eu aprendo essas coisas, assim. Tem algumas perguntas aqui que eu quero responder. Agora, sobre esse negócio do subconsciente aí, Heitor, eu não sei, né? Eu não... É muito difícil tu submeter a psicologia cognitiva à experimentação científica. É muito difícil. Certo? É bem difícil você fazer isso. Sobre o subconsciente ou não. Agora, de fato, você ficar ali no final da prova voltando e questionando ali as questões que tu fez no início é um tiro no pé. Porque tu acha que mais cansado você vai estar mais apto para responder as questões do que quando estava descansado no início da prova? Sabe? Em matemática, eu acredito que você possa, assim, revisar uma outra coisa, mas humanas e natureza, eu acho até um tiro no pé. Só se você tiver muita dúvida mesmo e, sei lá, tu leu lá de novo e teve um estalo, né? Deixa eu ver o que falaram aqui.
estou fazendo 120 acertos. Como fazer para evoluir para 150? Não tem segredo, né? É a fase mais difícil. Realmente não tem segredo. Tem que estudar e aprender bem as matérias, né? Estudar através de muitos livros, esquecer essa patascada que é, sei lá, você só comprar um cursinho ali e ficar com o cérebro desligado assistindo aula e fazer uma questão e achar que isso aí é aprendizado de verdade, né? Tu vai aprender, mas não vai estar aquele nível de profundidade. Então, né, não tem segredo. Não vou falar aqui para vocês que tem algum hack, né? Algum hack da produtividade, algum hack do aprendizado, uma técnica secreta de Harvard, né, que te faz subir de 120 para 100. Não. É diligência, esforço e inteligência. Saber como é que você vai estudar bem. Rodrigo, devemos voltar em certos tópicos da disciplina quando o desempenho das questões é menor que 60%? Claro, né? Claro. Com toda certeza. Tu vai deixar em 60%? Tu quer no mínimo 85%, 90%. Tá loucura, nunca... Tá doido? Se tu estudou alguma coisa, fez questão, tá com menos que 60%, tu não aprendeu nada, né? Tu aprendeu muito pouco, é loucura. Isso é loucura, tá? Como é que tu gasta horas ali num estudo e depois vai fazer questão, tem só 60% de desempenho? É muito baixo, é ineficiência absurda, tá? Porque esse 60% vai ser basicamente uma outra coisinha que tu aprendeu ali, que é bem básico, que se repete toda questão, tu consegue acertar, mas esses últimos 40% são o aprendizado de fato, né? Quantas questões é ideal pra gente ficar e conhecer? 9? Sei lá, não tem ideal, né? Sei lá. Depende do tipo de questão, que nem toda questão é questão, né? Tem questão que é mais questão que outra questão e tem questão que é menos questão. Aí realmente é o tato, né? É o tato e também com quantos objetivos de aprendizado você quer operar. Se você quer operar com 20 objetivos de aprendizado, vai muita mais questão. Agora, com menos, 2 ou 3, uma ou outra questão ele já resolve, já te dá muita coisa para você trabalhar. Por exemplo, eu criei um monte de objetivos de aprendizado com base em uma pequena questão do Enem que eu errei ali durante o fazimento de simulados, que era falava sobre nicho ecológico. Aí eu errei e falei, pô, cara, então não sei nada disso aqui, não sei a diferença entre ecótopo, habitat, nicho ecológico, biosfera, não sabia a diferença. Falei, agora eu vou aprender tudo isso daqui, o que mais tiver. Entendeu? No capítulo do livro. E aprendi. Até hoje eu sei tranquilamente dizer o que é um nicho ecológico, um ecótopo, tudo pelo fato de que eu aprendi com profundidade. Eu criei boas arquiteturas polidas. Acha válido construir mapas mentais por meio dessas questões de erro? Claro, deve. Né? Mas isso aí é um mapa prévio. Isso não é um mapa que de fato é destinado ao aprendizado daquelas informações, mas para a criação daquilo que a gente chama de primer, né? Uma memória que vai sustentar outras memórias. Perfeito, Milena, é isso mesmo. Tá, já aprofundamos demais, fugimos, mas essas mentorias são assim mesmo. São mais para vocês do que para mim. Tá? Ok, como eu ia falando, em provas como de humanas e natureza, isso aqui vale para as duas, o teu nível de acertos não sobe proporcionalmente ao teu tempo de prova. Tá? Não sobe. Claro que se você tiver só 10 minutos, tu vai errar tudo. Mas a partir de um tempo, né, aqui, o que você gasta mais é perda de eficiência total, porque tu não vai subir muito acerto, né? Eu poderia botar assim, ó, poderia botar esse gráfico assim, ó, para dar um pouquinho mais de, poderia botar mais ou menos assim, ó, até ele virar flatline total, reto total. Sacaram? Então, humanos e natureza, o que ocorre? Logo, você deve dar menos tempo para elas e correr mais. Se você tentar correr na prova de matemática, você vai se ferrar, você vai errar tudo. Tá? Na prova de matemática, tu quer ter o maior tempo possível. Porque, ao contrário da prova de naturezas, que tem e humanas, tá? Humanas e naturezas, a prova de matemática e linguagens tem uma natureza, tem um elemento maior, né? Matemática e linguagens, bem como redação, tá? E redação também. Redação mais ou menos, vou apagar aqui porque ela é um meio termo. Essas duas provas elas têm uma natureza procedural, uma natureza que correlaciona melhor com o raciocínio. Quem é do PEN, o termo correto é procedural, quem não é do PEN, o senso comum, né, diz, tem uma correlação maior com o raciocínio, com a lógica, digamos, né, com a lógica. Isso quer dizer que, deixa eu apagar tudo. Isso quer dizer que a prova de matemática
e linguagens têm uma correlação acerto-tempo, né? Acerto pelo tempo. Mas assim, ó. Tá? A prova de linguagens nem tanto. A prova de linguagens cortaria aqui, por exemplo, e aí já viraria uma linha reta. Tem questões que vão ser maior declarativa. Matemática, tu ainda desenrola quase tudo ali, viu? Uma outra questão, né? No máximo 3 questões da prova de matemática, que é assim, não sabe, não sabe, tá? São as 3 mais difíceis da prova, não sabe, não sabe. O resto, se você tiver um tempo praticamente infinito, tu dá um jeito, tu quebra a cabeça, tu consegue, tá? Mas isso aqui, de novo, correlaciona melhor com alunos de alto desempenho, médio alto desempenho. Quem são alunos de baixo desempenho, que, desculpem o termo, são mais burrinhos, mais necessitados de aprendizado, que precisam estudar mais, vai ser sempre, né, a partir de um tempo, vai ser mais ou menos assim. Então, aqui, logo depois de certo tempo, já não consegue mais responder nada. Tá pegando tranco ainda. Tem que aprender, tem que estudar, não tem jeito. Eu sou uma pessoa muito burra para um monte de assunto, e não me incomodo em ser burro para assuntos que eu não estudei. Eu me incomodo se eu fosse burro para assuntos que eu estudei demais e não aprendi nada. Isso me incomodaria. Mas, por exemplo, eu sou muito burro em, por exemplo, neuroanatomia. Né? Neuroanatomia. Não sei. Para mim não importa saber até hoje neuroanatomia. Eu não vejo praticamente nenhuma correlação entre neuroanatomia e neurociência, por exemplo, psicologia. Para mim não faz diferença eu saber onde é que o córtex... Não, o básico do básico eu sei, tá? O córtex pré-frontal, o lobo occipital da visão, o parietal, aqui o símbolo do não sei o quê, a amígdala, isso tudo eu sei, tá? O mesencéfalo, o diencéfalo, medula oblonga, beleza. Mas aí começa a falar de giro pré não sei o quê, que é o córtex pré-motor, eu até sei um pouquinho. Mas de resto, não sei muita coisa, tá? Não sei muita coisa. Eu me incomodaria se eu tivesse estudado bastante neuroanatomia e não aprendesse nada disso. Aí, pô, da hora. Então não fiquem tristes de serem burros, fiquem tristes de estudarem e não aprenderem. Por isso que tem um PEN, tá? Para acabar com a tristeza de vocês. Voltando aqui ao caso. Bom, então essa é a primeira forma de se fazer. De se usar simulados para medir o teu nível de acertos. Aí eu falei que tem um nível real. Como é que tu faz para medir o nível real? Tu só faz a prova ali, mirando nesses timestamps, né? Nesse tempo de prova. Você faz eles mirando nesse tempo de prova. E você vai ter o teu nível real. Agora aqui é o seguinte, tá? Aqui é o seguinte. Quanto mais acertos você estiver acertando, tá? Mais acertos você estiver fazendo, maior é a frequência que você deve fazer esse tipo de simulado aqui, ó. Isso quer dizer que, né? Portanto, isso quer dizer que quanto menos acertos você tiver, menor é a frequência disso aqui. Ou seja, tá fazendo simulado, toda vez que tu tira 120 acertos, tu não deveria estar fazendo simulado pra gente conversa. Agora, tu tá em 145, tem que fazer frequentemente. Porque tu quer aprender um assunto e já testar ele num simulado. Tu quer aprender um assunto e testar ele. Agora tu tá aqui, ó, caçando os pequenos acertos. Pode falar, Adriel. Tu tinha levantado a mão, falado alguma coisa antes, né? Perdão, eu não tinha percebido. Não tem nada não, tranquilo. No caso, eu estava fazendo os simulados de humanas antes de entrar no PEN e quando eu entrei a última vez. E falei para você que tinha acertado 78, né? De 90. E aí você mandou eu parar de estudar. O que é que você acha de uma vez no mês, uma vez em 15 dias eu voltar? Só pra ver se abaixou o nível ou não. Não vai ter baixado, não. Muito difícil ser baixado. Mas você pode, não tem problema algum, cara. Tudo lhe é possível, mas nem tudo lhe convém. Pode sim, pô. Faz. Né? Se quiser, faz. Mas eu realmente não teria esse medo. É porque na escola eu acabo fazendo simulados, porque eles obrigatoriamente passam, e já serve como um simulado pro Enem, mais ou menos, né? Tá ótimo. Como eu tenho que sofrer pra isso, tá ótimo. Infelizmente. É o que eu tô dizendo. Se você estudar e mirar em aprender os assuntos com domínio, com profundidade e confiança, teu nível de acerto não vai cair com o tempo. Vai cair muito pouco, pô. Olha lá o pessoal lá, o Theo Affini, aquele outro cara lá, o amigo dele. Os caras nem estudam mais pra Enem e mantêm aquela mesma média. Eu mesmo, se eu fizesse o Enem hoje, eu teria ali, no geral, a mesma quantidade de acertos.
Mesmo que fazem, no mínimo, 6 meses que eu não estudo para essa prova. Fazem 6 meses, mesmo assim, não esqueci quase nada. Um ou outro detalhezinho. Sabe o que eu esqueci? Só um momento, Ana. Sabe o que eu esqueci? Que eu de fato não me lembro. Eu tô tentando lembrar aqui, não tô conseguindo. É a regra do campo elétrico e do magnético. Pra mim, foi a única coisa que eu esqueci. Eu não lembro onde é que eu boto o dedo agora. Eu não sei qual é o dedo que aponta pro campo elétrico. Eu esqueci, eu não lembro. Tá, eu sei que um é o campo magnético, ou é a força magnética. O outro... Não, um é a corrente. O outro é a força elétrica. E o outro é a força magnética. Agora eu não lembro. Esse foi um dos únicos detalhes que eu esqueci. É porque eu não estudei muito eletromagnetismo. Agora, resistores, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, a cinemática inteira, mecânica inteira, tipo de alavanca, interpotência, isso eu lembro praticamente tudo. Biologia, ciclo de nitrogênio, ecótopo, não sei o que, eu lembro tudo. Pô. Pode falar, Ana. Rodrigo, com quanto tempo você acha que a gente deve começar a focar mais em redação? Tipo, com quanto tempo de antecedência do Enem? Depende. Qual nota hoje você tem? Em média. A minha nota é bem baixa, né? Porque, assim, por enquanto, eu tô estudando só matemática. Perfeito. Por causa que eu fiz só 20 acertos. Uhum. E eu tenho, tipo, muita dificuldade, realmente, assim. 20 acertos é quando eu acerto mais. Uhum. Então, eu tô estudando só matemática mesmo, assim. Nem entrei em naturezas ainda, mas, tipo, pretendo focar já em naturezas. Mas não sei quando exatamente, né? Aí eu fico preocupada com redação, porque, assim, eu sou bem cobrada no cursinho presencial, entendeu? Tipo, porque eu faço uma isolada. Uhum, entendo. Tava só conferindo aqui o espaço pra não perder a gravação. Eu entendi. Mas eu quero saber, em média, quanto que você tira na redação. Pode falar sem medo, tá? Se você não estuda redação, não tem por que você acertar, você não ter o nível alto em redação. Então, Tá eu justificado. tinha uma média básica de, tipo, 920, 960. Cheguei a tirar 1000 nas correções do cursinho. Só que Uhum, quando eu fui pro Enem, não sei se mais por uma questão do momento que eu tava de ansiedade, eu uhum. tirei 800. 800. Não é baixo, tá? Pra medicina é baixo. Mas você tava tirando sempre 960. Você sabe o que você viu o espelho? O que foi que errou lá? Tu sabe o que você pecou? Então, foi na competência 3 e também na competência 1. E eu tive acho que um desvio na 4 também. Entendi. Eu nem sei o que se tratam. Acho que uma é coesão, né? Outros são os argumentos, são coisas assim. Você usou um modelo Coringa? Eu ouvi dizer que o pessoal que usou Coringa não se deu muito bem, não. Você usou Coringa ou Na não? verdade, não. O que me atrapalhou foi muito da questão da ansiedade mesmo. E Entendi. por causa que eu não soube gerenciar tempo de prova. Entendi. Não, entendi. Certo. Vamos lá. Se você já está tirando consistentemente 900 e alguma coisa na redação, deixa eu tirar aqui para... Deixa eu desafixar. Se você já está tirando essa nota, eu acho que em 30 dias antes do Enem, dá para você, tipo, pegar mesmo ali, um dia, 2, 3, 4 dias, e ir refinando cada parte da sua redação. Então, não recomendo que você treine de início toda a redação. Eu prefiro trabalhar assim, tá? Deixa eu dominar essa introdução aqui e conseguir e ser capaz de fazer introduções para qualquer tema. Rapidamente. Então eu domino a introdução. Faço tipo 10, 15 introduções. Rapidão. Você é aluno do Pedro Assad? Sou sim. Pronto, você tem que alcançar aquele nível de introdução que ele faz lá ao vivo com qualquer tema que ele te dá. Tá? Independente do Certo. tema. Você tem que seguir aquela estrutura e melhorar o teu conteúdo. Melhorar a tua carga de vocabulário, de argumentos lógicos. Repertório, eu não me importo com repertório, pra mim é uma grande bobagem, tá? Esse tanto de repertório. Tipo assim, se você sabe matemática, biologia, história, tudo isso pode ser utilizado como repertório válido, né? Por exemplo, eu usei psicologia cognitiva, certo? Eu usei o que eu sei, então eu argumento com o que eu sei. Eu acho que eu utilizei filosofia também, não sei. Não, nada decorado, sabe? De acordo com a área tal, de tal lugar, tal lugar. É constatável que tal coisa e tal coisa tem tal relação. E você afirma isso. Ou seja, tá, agora eu pego a minha introdução, domino ela.
Quando eu faço uma boa introdução, eu sei que ela tá boa. Tá? Sei mesmo. Como é que eu sei? Como é que eu crio esse repertório de qual introdução é boa? Eu vejo alguém, né? Alguém que tirou uma boa nota fazendo, ou seja, eu posso pegar uma redação nota 1000, ou então pegar vários exemplos da internet aí, tem o próprio professor Pedro Assad, e ver, né? Se fosse ele analisando minha redação, estaria boa ou não? Eu não acredito. Bom, ajuda a ter um corretor, mas eu nunca precisei disso. Eu olhava assim, não, essa introdução tá horrível. Eu olhava, não, essa introdução tá muito boa, cara. Tá muito boa, porque eu vejo outras pessoas fazendo, a delas tá muito boa, a minha tá parecida com a delas, ou até melhor, diferente, mas ainda assim tá muito boa, tá na mesma linha. Sabe? E fazendo isso com cada parte da redação. Tá, então introdução, dominei, agora D1. Depois D2. Tem uma diferença entre D1 e D2. Tá? No D1 você tá mais rápida, é o teu argumento principal, é o argumento que você está mais forte e você consegue desenrolar melhor que o D2. No D2 você já vai estar treinando outra coisa. Então a pessoa já deu um argumento, você quer meio que relacionar um pouco as duas coisas e continuar. É a tua parte mais fraca, no D2. E por fim a conclusão. Então eu passo dias na introdução, ou horas, depende do meu nível, não sei, vai de cada um, tentando fazer a introdução perfeita. E depois eu faço D1, D2, e depois sim eu pratico fazer ela inteira com o tempo. Certo? Com o tempo. É até da hora tu colocar, tá, introdução, 5 minutos, pra fazer uma introdução bacana. Né? E era isso, pode falar. Né? Certo, era justamente isso que eu tava querendo saber, porque assim, eu sinto que é como se eu estivesse perdendo tempo mesmo fazendo a redação, porque eu sei o básico da redação e eu consigo desenvolver, sabe, até que rápido. Pra que Só que a minha dificuldade realmente mora em matemática. Matemática, tu tem que aprender matemática, então. É o que vai subir mais acesso. É redação em matemática, professor me ensina hoje. Tá? Assim, quem carrega mesmo nas costas, redação em matemática, depois natureza, depois linguagens humanas, do que você for melhor. Mas quem carrega o professor de medicina hoje no Brasil se chama matemática, redação e natureza. Sobretudo matemática e redação. Eu tirei 945 pontos, eu acho, em matemática. Por isso, deu um grau absurdo na minha nota. Né? Eu acertei 43 de 45. Ou 42 de 44, contando com a anulada. Certo? Por quê? Eu fiz a prova de natureza voando. Tá? Eu acertei 40 em natureza. Fiz ela voando mesmo. Tava nem aí. E fiz com muita certeza, tá? Não foi... Eu não cheguei no final dela, será que eu errei? Não, eu fui com bastante certeza. Falei, tá, isso aqui, pelo menos, eu pensei assim, pelo menos 37 acertos estão aqui. 35 ou 37 contados eu acertei. Tenho certeza, vou pra cá chegar no mínimo 37 eu tenho. Matemática eu tinha certeza de 40. Né? Não é que eu tinha chutado, é que realmente 40 questões ele fala, pô, isso aqui, a menos que eu errei alguma besteira, algum cálculo idiota. Né? Teve alguma pergunta aqui? Agora inventando os repertórios. Sei lá, né? Não sei se vale a pena não. Mas no desespero a gente faz qualquer coisa, né? Tá, eu nem lembro onde é que eu parei na cal. O que eu tava falando, vocês lembram? Certo. Isso aqui foi a parte menos importante da cal. Agora é a parte que eu quero que todo mundo preste bastante atenção. Por quê? Perdão. Então tem um nível real e tem um nível potencial. Tá? O teu nível potencial é o seguinte. Se você fizer a prova sem limite de tempo, quantas questões você acertaria? Esse nível potencial vai medir o quê? Não vai medir teu raciocínio, mas vai medir tua inteligência. Vai medir alguma coisa do teu raciocínio, é óbvio, mas vai medir, sobretudo, tá? Sobretudo, a tua inteligência. Então, esse tipo aqui de nível potencial, quando tu faz uma prova, um simulado, por área, tá? Por área, tipo natureza, depois matemática, sem tempo, tá? Sem tempo. Ele é muito melhor para quê? Para medir lacunas e dificuldades gerais, né? Dificuldades gerais na tua inteligência. Isso aqui é melhor, ou seja, quando tu quer fazer um simulado para você identificar realmente onde é que estão suas fraquezas, é melhor tu medir o teu nível potencial fazendo ele sem limite de tempo. Ou seja, tu pega ali, sei lá, vai deitar na cama, eu já fiz isso, tá? Eu sou ocupado. Eu falo, cara, não quero estudar sério, não quero estudar assim muito alguma matéria específica,
eu quero saber mais ou menos como é que eu tô, eu vou deitar aqui e fazer uma prova de natureza, né? Que é uma prova mais rápida. E fazia isso, para ver exatamente onde estavam minhas fraquezas. Ou seja, eu tomava meu tempo tranquilamente para fazer cada questão, certo? Ia pensando sobre ela, martelando e tudo mais, gerando hipóteses e tudo. E, inclusive, quando tá fazendo assim, tu pode até, numa questão que você tem, sei lá, 80% de conhecimento e faltaram 20%, você pode parar o simulado e corrigir essa questão específica. Tu pode. Tu ainda vai estar medindo o teu nível potencial, tá? Então, essa questão aqui é mais para isso. Ok, foi a parte menos importante da call agora. Alguém tem alguma dúvida? Porque a gente vai falar da parte mais importante do uso de simulados. Pode falar, Adriel. Nesse caso de fazer com bastante tempo, pode durar dias? Ou tem que ser... Dias, né? Como assim? Tu vai passar dias no Não, simulado? porque, tipo assim, Eu entendi. às Tu vezes eu pausa tô e com depois volta, né? insônia. Às vezes eu tô com insônia e eu acabei de estudar, só que eu não quero ficar sentado na cadeira, porque eu ainda tô com aquelas cadeiras de bar, sabe? No PC, então fica meio Eu sei, desconfortável. dói. Uhum. Aí eu sento na cama, abro lá aquele site que a gente pega as questões e fico ali. E aí eu Uhum. pego no sono fazendo as questões e no outro dia eu continuo. Considera? Claro, por que não? Ok, Pode ficar de então boa, vou não tem continuar problema. fazendo. Isso é só pra tu ver. Não é interessante fazer lista de questões. É interessante fazer a prova. Pra tu medir o teu nível potencial. Tá? Medir a tua inteligência. Eu tô usando como IMR nesse caso. Não, Só beleza. para analisar onde é que eu tô com dificuldades na matéria. Eu não considero lista de questões simulado. Porque o simulado ele tem que simular o padrão de cobrança da prova. Por isso que eu sempre falo pra vocês fazer a prova antiga. Porque até me perguntaram isso no privado hoje, mas ele se antecipou um pouco, né? Eu expliquei pra ele brevemente como é que se faz para os PCs. Ele falou, não, mas não é só fazer uma lista de questões, então, sobre o assunto? Eu falo, não. Porque numa prova sempre vai ter mais ou menos o mesmo padrão de cobrança. Então, você tem que ver não somente como é que o simulado... Boa pergunta, Milena. Simulado geralmente é no quarto pilar. Tá? Mas pode ser utilizado funcionalmente para qualquer um dos 4 pilares. Então, no simulado, tu vai acabar identificando, tu vai acabar conhecendo, tu vai acabar aprendendo ali em menor grau, né? Mas, sobretudo, você vai priorizando, polindo o teu aprendizado ali. Certo? Mas tem uma forma agora que eu vou mostrar para vocês que vai trabalhar, sobretudo, o terceiro pilar, o aprendizado em si. Mini simulados. Deixa eu ver aqui o que o Matheus perguntou. Recomenda fazer esses mini simulados, exemplos de 50% dos tópicos de direito penal, ADM, proceder fazer. Perfeito. É aqui que a gente vai falar agora, é sobre exatamente isso. Tá? Existe uma forma. Vamos voltar aqui. Existe uma forma de você pegar e utilizar simulados, isso é, provas antigas, que sejam, para você subir acertos. Então não é para tu medir o teu nível de acerto, é para tu subir os acertos. E aqui, quando a gente estiver nesse passo, é o seguinte, a gente quer observar qual habilidade está faltando na gente, né? Qual conhecimento está faltando e a gente quer resolver ele de modo derradeiro. De modo último, de modo final, tá? Que não voltemos a cometer esses mesmos erros, tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente pode começar por um simulado geral, por alguma coisa assim, e identificar exatamente que assunto é esse, que habilidade é esse. Por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo bem claro aqui. Elerodinâmica. Basicamente, são 3 funções, 3 habilidades gerais que o Enem te cobra nesse assunto. Que é o quê? Que é dimensionar resistores, aplicar e circuitos elétricos, aplicar leis de Ohm e basicamente tudo sobre potência elétrica. Tá? Potência elétrica. E gasto elétrico. Bom, tu começa, né? Então tu fez um simulado geral, alguma coisa assim, e identificou essas habilidades aqui. Tá? Só que tu não vai identificar perfeitamente. Eu consigo identificar perfeitamente porque eu executei exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Certo? Você vai ver, tá?
Então, eu não sei nada sobre eletrodinâmica, eu nunca estudei, isso vale para qualquer assunto, tá, pessoal? Eu nunca estudei esse assunto, não sei, e tem isso aqui que é para eu resolver. O que eu faço? Tá? Eu identifico, crio alguns objetivos de aprendizado e vou para a matéria. Tá? Eu já quero chegar na matéria sabendo mais ou menos o que eu vou aprender. Porque ele vai ter toda uma introdução no livro ou na videoaula, falando sobre a história da eletricidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu quero que você já vá nessa matéria sabendo onde é que tu quer chegar. Tá? O que você quer aprender. Para você saber quando que você chegou no assunto de fato. E o que você está construindo ali. Tá? O que você está construindo. Qual que é o teu fim. Não é isso? É isso que eu quero. E agora, uma vez que tu aprendeu ali o que você acha, né? O que você acha, presta atenção, o que você acha que vai te servir para resolver a questão, você volta nela. Aqui tu vai ter errado, né? Tu vai ter errado. Aí tu volta e faz ela. Só que você não para aí. Você baixa outra prova. Tá? E procura nessa outra prova as questões que tu tinha errado antes, né? Que tu tinha errado nessa primeira prova. Então vamos supor, eu peguei a prova de 2015 do Enem, do segundo dia, 2015, segundo dia, só para vocês entenderem. Peguei lá. Aí tinha 3 questões de eletrodinâmica. Eletrodinâmica. Vou aqui, ó. Calma aí. Eletrodinâmica. Vale para qualquer coisa, tá bom, pessoal? Eu vou recomendar, ó. Tu vai pegar a prova de 2013, a de 2014 e a de 2015. Só um exemplo. Aí aqui na prova de 2013, você foi lá, pegou a do segundo dia e tá querendo aprender nela eletrodinâmica. Aí você faz e tinha 3 questões de eletrodinâmica. Com habilidade 1, habilidade 2 e habilidade 3. Você erra a habilidade 1, erra a habilidade 2 e erra a habilidade 3. Aí você vai lá no capítulo do livro, na aula, o que você for utilizar para aprender o assunto, e você aprende. Tá? Você aprende até você falar assim, olha, eu acho que com isso daqui, né, agora eu conseguiria resolver as questões. Então, não quero que você, que você veja a resolução delas antes. Tá? Eu quero que você identifique assim, o que tu vai ter que aprender. Cria o objetivo de aprendizado. Tá, eu tenho que aprender isso daqui. Aí, se você não conseguir nem identificar o que você tem que aprender, aí tu bota uma correçãozinha só para você ver ali o que você tem que aprender. Não é para tu voltar e resolver ainda. Tá? Aí você vai lá, aprende. Vê o capítulo, vê a videoaula. Depois de fizer isso, você volta aqui e tenta fazer de novo, certo? Aí, quando você tentar fazer de novo, você vai ver que você acertou H1, acertou H2 e errou H3. O que você faz? Né? Volta aqui de novo. Aprende de novo. Cria um objetivo melhor, mais específico. Identifica melhor o que você faltou. Porque cada vez que você for fazendo isso aí, o teu conhecimento ele vai aumentando. Ele vai aumentando, aumentando. E você vai sendo mais capaz de entender quais habilidades você precisa e como é que tu aprenderia elas. Estão acompanhando a ideia? Depois, tu volta. Né? Tu aprendeu, resolveu. Aí, tu aprendeu o assunto que tu tinha acabado de errar. Você volta e tenta de novo fazer essa questão. Né? Vê, calma aí, agora eu vou ver. Por isso que não é para tu ver a correção. Não é para tu ver a correção. Porque é para tu ter lá aprendido e agora você volta. Tá? Você volta aqui no H3. Ah, finalmente aprendi H3. Acabou aí? Não. Tu vai lá de 2014, no segundo dia, em eletrodinâmica, e procura as questões de eletrodinâmica. E aí você vê, lá vai ter H4, né, H5 e H6. Aí o que você faz? Aqui agora você acertou H4, e errou H5 e errou H6. O que você faz? Aprende, volta para aprender o assunto, volta lá no capítulo, na videoaula, no chat GPT, no Wikipedia, onde for, aprende, e agora você não vê correção, tá? Não é para ver correção ainda. Agora você vai, volta lá em H5, acertou, H6 acertou, ótimo, próxima prova. Faz isso com 3 a 5 provas, tá? Para assuntos de alta recorrência. Alta recorrência. Quando você terminar de fazer isso para cada assunto de alta recorrência, você vai ter acertado aí. Você vai ter garantido o teu aprendizado em basicamente 75% da prova. Garantido. Só fazendo isso. Tá? Só fazendo isso. Para assuntos de alta recorrência. 75% de alta recorrência. Ou seja, é muito eficiente. É muito eficiente.
Eu fiz isso com a própria eletrodinâmica. Eu fiz, tá? Tô falando que eu fiz. Por que não vale a pena com questões soltas, exatamente, com questões que você filtrar ali no Q-concurso, por exemplo? Porque você quer identificar o padrão de cobrança da prova. Então, cada prova não vai ter lá 3 questões de eletrodinâmica idênticas. Não vai ter lá, que cobram exatamente a mesma habilidade. Cada questão da prova, vamos supor, né, que existam 12 habilidades de eletrodinâmica. Vamos supor, tá? Existem 12 habilidades gerais. Cada prova vai selecionar 3 delas. E nunca são a mesma habilidade. Na outra prova, você vai ter mais 3. Né? 3, e 3 e 3. Só que você pode ter que, em uma prova, eles têm um igual. Né? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos supor, habilidade 1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 e H8. Vamos supor que isso aqui são todas as habilidades que você tem em eletrodinâmica, ou em cinemática, ou em análise de não sei o quê. A prova 1 vai ter, né, vai pegar uma questão que cobre a habilidade 1, uma questão que te pergunta a habilidade 2 e uma questão que te pede a habilidade 3. Aí a prova 2, né, vai ter uma questão que pega H1, uma questão que pega H3 e uma questão que pega H7. A prova 3 vai ter uma questão que pega H4, outra que pega H6 e outra que pega H5. Tu não sabes, né, quais habilidades vão ser cobradas na próxima prova. Né? São 12, são 8, sei lá. 3 dessas vão ser cobradas, das 8. Tu tem que estar preparado. Quanto maior foi o teu... Como é que a gente fala, cara? Não é teu repertório, é o teu campo, né? Quanto maior foi o teu campo, a tua quantidade de provas que você fez, vendo que habilidades caíam, mais precavido você vai estar. Certo? Eu recomendo utilizar para isso algumas provas mais antigas. E aí é o seguinte, em 2012 e 2017, você está ótimo, tá? Para isso. Para testar o nível real, 2018 para frente vai ser melhor. Para testar o nível, para medir o teu nível. Para aprender as habilidades que costumam ser cobradas, isso aqui é melhor. Tá? Mas você vai fazer os dois, não é para fazer só a prova antiga não, porque vai tendo certas mudanças. Todo mundo entendeu a ideia? Como é que tu faz isso? Isso aqui muda demais. Como identificar as habilidades? Aí que tá. Como é que tu identifica? No início, tu vai ter muita dificuldade de entender, de identificar aquela habilidade. Tu não vai conseguir. Tu vai ver lá a questão, tu não vai entender nada. Como é que você pode aumentar um pouquinho mais a tua capacidade de identificar aquilo? Você pode fazer uma DPR, né? Isso eu ensino no PEN, uma decomposição procedimental resolutiva, em que você vai tentar descrever o máximo, tá? Tu vai gastar bastante tempo fazendo isso, descrevendo os processos e gerando ali as dúvidas. Então tá, tem esse processo que eu identifiquei, né? Aplicar tal coisa, sei lá, tu vai tirar da tua cabeça. E tem esse outro processo, agora eu não sei qual que é a estrada, qual que é o, né? Tem o P1, o P2 e o P3 e finalmente tu chega à tua resposta. Só que tu não sabe como é que tu sai do processo 1 para o processo 2, nem do P2 para o P3. Então tu vai começando a identificar. E aí você vai verbalizando, né? Ou seja, descrevendo. Ok, então eu tenho que primeiro considerar a relação entre resistor, DDP e corrente. Tá? Tem esses 3 termos aqui. Agora, parece-me que existe uma coisa chamada associação de resistores, que eu estou vendo aqui com meus olhos, em paralelo e em série. Qual que é a diferença? Então, você coloca, então tem que identificar isso daqui. Parece que a aplicação dessa relação entre DDP, resistência e corrente vai se alterando de acordo com o tipo de associação. Então, tem que identificar e saber isso. Ok. Depois disso, tem uma coisa que chama potência, que está envolvida de alguma forma, através de alguma fórmula, isso aqui. Eu consigo identificar perfeitamente, praticamente, qualquer questão do Enem. Por quê? Porque eu tenho maior conhecimento. Pilar 2. Eu tenho maior conhecimento da matéria. Certo? No início, você não vai conseguir. Mas você vai vendo, eu vi H1, estou vendo H1 de novo, H1 de novo. Eu vi H1 na prova 1, estou vendo H1 na prova 2. Eu estou percebendo que existe um padrão. E esse padrão, esses padrões, com mais
Padrões eu conhecer, que o pessoal popularmente vai chamar de questões modelo, né? Que não pode ser, né? Não sei. Com mais padrões eu consegui reconhecer melhor, né? Mas nada me garante que a próxima prova, isso que é importante, pessoal, nada me garante que a próxima prova não vá divergir, colocar uma nova habilidade. Nada me garante. Então, o que eu faço? Eu não estudo somente isso aqui. Eu vou além disso daqui. Tipo, sei lá, uns 30% de aprofundamento a mais. Eu vou para o nível do Enem e subo 30%. Ou seja, isso quer dizer que se você já fez aí 5 ou 6 provas do Enem, para conferir todas essas habilidades aqui, vale a pena tentar subir um pouco lá na FUVEST, na Unesp, ver como é que tá, ver as questões mais difíceis do livro. Sacaram? Qual a ideia? Todo mundo pegou? Aprofundar um pouco mais no assunto, entender como é que tá no assunto. Por isso que, para mim, os livros são imbatíveis nesse quesito. Tá? Nesse quesito, eles são imbatíveis. Até hoje não existe uma melhor forma de se aprender do que utilizando os livros. Não, o Cristiane, tá, voltando aqui ao teu ponto. Tu me perguntaste. Agora é importante, ó. Melhorar a identificação de habilidades é essencial demais, tá? É a própria função dos pilares 1 e 2, é isso aí. Tá? Olha o nome, identificar e conhecer, tá? Eu sei do que se trata esse assunto, por mais que eu não consiga resolver ele, né? Então, no mínimo, eu tenho que conhecer. Agora, não é possível você você conseguir resolver uma questão sem conhecer ela. Primeiro tu conhece, fala, tá, eu sei do que se trata. Agora eu vou tentar aqui sacar da minha memória todos os processos que eu sei que funcionam, todos os processos relativos, e aplicar eles para tentar quebrar essa questão. No caso de quem está acertando 120 a 125 acertos, não pode focar agora nas provas antigas, mas sim adquirir mais conteúdo. Quem está nessa situação sua, eu recomendaria até subir um pouquinho mais para 130, a partir de 130, eu acho que é um bom checkpoint, mas você já pode fazer isso aqui. Tu pode usar somado para isso daqui. Identificar, conhecer, vai aprender, volta, testa na questão, identifica mais coisas, vai em outra questão, vai em outra prova, vai e vai. Por prova. Tem que fazer por prova. Não pode filtrar questões do assunto e fazer. Tá? É horrível. Você quer entender como que a prova geralmente cobra. Porque eu tenho certeza que em 2024 agora vai ter uma questão, tenho certeza absoluta. Vamos lá. Vai ter uma questão de resistores, vai ter uma questão de potência elétrica, certeza, e talvez mais outra questão que envolva alguma dessas coisas aí, como segunda lei de Ohm, talvez. 2 é praticamente garantido que vai ter de eletrodinâmica. 2. E pode ter mais um extra. Tá? Então, resistores e potência elétrica vai cair com toda certeza. Ou potência elétrica ou gasto elétrico, tá? Consumo elétrico. Eu sei que vai ter uma questão, por exemplo, de mecânica, que fala sobre alguma relação de conservação de energia. Eu sei que vai ter alguma coisa relacionada à gravidade e planetas e tudo mais, tá? Eu sei disso. Eu sei os padrões da prova. Eu estou conhecendo a prova, tá? Ondulatória, vai ter uma questão de ondulatória obrigatoriamente. Vai ter uma questão, 1 a 3 questões de ondulatória vai ter, tá? Ondulatória envolve, inclusive, óptica, tá? Óptica é derivada de ondulatória. Então, óptica geométrica. Tem que saber óptica em que sentido. Fenômenos ópticos, tem que saber. Vai ter uma questão, por exemplo, refração, reflexão, tudo mais. Eu nem lembro quantas questões de ondulatória tinha. Equação, termologia, tem que saber termologia. Tem que saber calcular, por exemplo, equilíbrio térmico. Qual a temperatura de equilíbrio térmico. E como é que você vai identificando isso? Fazendo as provas dessa forma. Não é para fazer... Quando tu faz aquele simulado para medir o teu nível de acertos, você não cria a mesma coisa. Logo você esquece, tá? Você esquece do padrão de cobrança. Você não identifica que existe um padrão de cobrança a ser seguido. Então não faz sentido fazer uma prova inteira para identificar tuas fraquezas. Não faz... Quer dizer, para identificar fraquezas sim, mas para subir acertos não. Tá? Fazer provas inteiras não sobe acertos, sobe muito pouco. É melhor você identificando habilidade por habilidade e construindo isso. Inclusive, se eu fizesse tal coisa para a prova de linguagem, eu tinha acertado muito mais. Eu não fiz por quê? Porque eu falei, o esforço que eu vou colocar aqui é muito melhor eu colocar em natureza ou matemática ou redação, que eu vou ter muito mais pontos por acerto. Então, meio que, né? Que se dane. E isso aqui encerra, eu acho, a nossa MCD 10, e depois eu faço aquilo ali, que é falar um pouco mais sobre
sobre entroncamento lógico, tá? E criação de arquiteturas de aprendizado mais eficazes, que, claro, fazem muito mais parte do intuito do PEN, né? É o que mais falta em... O que eu fiz aqui? Porque eu tô... Como assim, cara? Tá, deixa eu parar de apresentar. O intuito do PEN vai ter sim. Acho que esse que vai ser o único MCD que tem caderno de ativação. Acho que nenhum outro tem. Não vão ser mais cadernos de ativação, tá? Vão estar tudo lá na central de inteligência, na Atenas. Vai estar tudo lá. Porque eu vou começar a colocar um monte de links para palavras-chave. Tipo, sobre leitura, tipo, sei lá, eu falo de um termo, né? Entroncamento. Aí eu vou botar os links para a página do entroncamento. Vai ficar tudo interconectado numa central só. É como se fosse, sabe a Wikipédia? Quando você entra lá e tem aquele Notion que eu mandei lá. Lá vai ser a central de inteligência do PEN. Sabe quando você entra na Wikipédia e aí tem lá um termozinho azul que você clica e vai lá para a página? Sabe? A central de inteligência do Notion vai ser exatamente assim. Eu vou construindo sempre. É até mais fácil para mim porque eu não tenho que ficar fazendo upload. É automático. Então, vocês vão estar acompanhando em tempo real coisas que eu escrevo sobre o PEN. Inclusive, todas as cartas do mestre eu vou colocar lá. Tá? Vai ser algo, bombástico para mim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou claro? Ficou confuso? Eu realmente... É mais difícil para mim ficar tecendo o fio da meada nessas MCDs, porque tem muitas perguntas, né? Eu tenho que sair um pouco do fio principal. Não jantei ainda não, viu, meu filho? Pode fazer o Pix para eu jantar. Pode falar, Cristiane. Sim, então, nesse caso, quando eu for fazer essa avaliação, né, das minhas lacunas, eu não posso fazer a prova completa, né? Eu tenho não que deve, trabalhar pelo teu nível não faz sentido para você. Digamos que eu vou lá para a prova do primeiro dia. Ou eu foco primeiro em humanas ou depois em linguagens. É basicamente isso? Mas para você não... Você quer que curso? Direito. Eu não sei. Então não sei, teria que pesquisar, não sei como é que são os pesos de direito. Se for medicina, esquece o primeiro dia, segundo dia, total. Tá, agora o primeiro dia eu realmente não sei. Pelo que eu vi lá na faculdade que eu estava querendo, né? Lá o peso maior é para humanas e redação. Então você já sabe que tem que estudar. Tem que botar 42, 44 acessos em humanas. Só pode errar uma questão. Porque do contrário, tua TRI vai... Depende, né? Vai de cada prova. Eu realmente, pessoal, não sou ultra especialista em Enem, TRI. Para mim, pouco importa isso. Para mim, o que importa é aprender com profundidade e confiança, bom tempo de prova, confiança, sobretudo, para você chegar lá e saber o que vai estar na prova e você fazer essa prova. Por isso, tem que aplicar isso que eu te falei aqui. E você não ser pego de surpresa. Tá? Não ser pego de surpresa, nunca. Isso que importa. Para mim, esse negócio de TRI, não sei o quê, testar simulado com TRI para mim é uma grande bobagem, grande burrice, não serve para nada, tá? TRI é o mesmo TRI para todo mundo tá sujeito àquilo ali, certo? Sei lá, aprende os assuntos, vai lá, faz a tua parte na prova, faz uma boa redação, uma redação que você está bem confiante, que você sabe teus pontos fortes e fracos, e é isso, para passar em qualquer prova. Por exemplo, eu nunca estudei para a Unesp na minha vida, tá? Eu passei na primeira fase para medicina, eu acertei 81 de 90 na Unesp. No segundo dia, na segunda fase, aliás, tomei fumo, né? Eu não estava preparado. Ali realmente sobe um pouco. Você teria que estar bem preparado. Eu não fazia ideia do que ia cair no segundo dia. No segundo... exatamente. Na segunda fase. Não fazia ideia, né? Inclusive, eu fui a nota de corte do primeiro, mas nunca tinha estudado para a Unesp. Com os aprendizados que eu construí para o Enem, me possibilitaram passar na Unesp. Se eu tivesse, talvez, mais 3 meses, teria passado na Unesp. Tá? Realmente... Eu foquei completamente no Enem. Enem. E é o que eu recomendo a maioria das pessoas fazerem. Tá? Pra ser bem sincero, depois que eu vi que eu tinha acertado 159, ou foi 158 no Enem, eu entrei praticamente de férias. Não vou mentir. Eu entrei assim, não vou estudar pra Unesp. Aí bateu um peso na consciência e falei, faltando talvez, eu acho que um mês ou 2 semanas, eu falei, não vou jogar fora o dinheiro da inscrição totalmente. Então, eu estudei alguma coisa. Para não dizer que eu não estudei. Eu estudei coisa pouquíssima. Tá? Pouquíssima.
Certo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Podem ficar à vontade aí. Pra mim, o que dá trabalho é seguir esse roteiro aqui, que eu nem lembrava que eu tinha feito. Tô lembrando aqui agora. Mas vai estar lá na central de inteligência do Notion, tá? Podem ficar tranquilos. Do PEN, Central de Inteligência Atenas. Sim? Acabou? Alguém quer falar comigo? Não? Então vou encerrar. Deixa eu parar a gravação.